Vamos então continuar a segunda parte. Nós paramos na primeira parte com os irmãozinhos instigantes ali, hipnotizando, né? Envolvendo a Dona Isaura nas energias deletérias dele. Aí nós vimos aqui quando eles disseram para ela, é um perigo entregar-se às práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. A médium invigilante arregalou os olhos, impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas e gritou: aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que tão bem me conhece o martírio silencioso. Então eles estavam envolvendo ali justamente pela invigilância dela, né? Dela achar que ela é uma vítima, que ela é uma coitadinha, que, né? Eles conseguiram colocar ali que o marido a está traindo. Conseguiram envenená-la. O interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora, assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia, que era isso o tempo todo que ele queria, afastá-la da missão, do trabalho mediúnico dela, né? E do trabalho ali junto com o senhor Silva. A senhora não nasceu com a vocação do picadeiro, né? Da palhaçada, de estar ali se expondo. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades. Precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. E, envolvendo-a nos pesados véus da dúvida que anulam tantos trabalhadores bem-intencionados, acrescentou. Aquilo que nós estávamos falando lá na primeira parte. É o que esses irmãozinhos instigantes com esse trabalho, com esse assédio, buscando essas frestas, esses calcanhares de Aquiles, afastam muitos trabalhadores bem-intencionados do seu caminho. Então, esse espírito instigante acrescentou: já meditou bastante na mistificação inconsciente? Quer dizer, na ilusão, né? De você estar mistificando, estar colocando coisas da sua cabeça, achando que é um espírito que está ali colocando? Está convencida de que não engana os outros? É indispensável acautelar-se. Se estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos do seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitadas pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentam a casa. Olha, está envenenando ela ali, né? A senhora não vê, né, a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? Não creia em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade de sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando-a à triste aventura do ridículo. A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conceituação do assunto. Eles estão falando o que ela quer ouvir, né, para ela se sentindo bem ali como vítima, né? E ela está ali sendo cada vez mais hipnotizada, influenciada por eles. Espantado, agora o André Luiz aqui, né? Espantado com a passividade de Sidônio ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra, respeitoso, porém menos tranquilo.
não será razoável defendê-la? O André tá ali. Se vai deixar, né? Vamos defender. Vamos, né, tomar partido aqui. O Sidônio sorriu compreensivamente e elucidou. Palavras do Sidônio. Todavia, que fizemos há poucas horas no culto da prece e do socorro fraternal, se não prepará-la à própria defensiva? Trabalhou mediunicamente conosco, ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço, né? Doentio. Colaborou decidida para que o bem se concretizasse e ela própria emprestou os lábios a fim de ensinarmos, né, eles espíritos, né, ensinarmos princípios de salvação em nome do Cristo, a quem deveria confiar-se. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se desarmada a entidades que lhe exploram o sentimentalismo, né? Aqueles sentimentos infantis, aqueles sentimentos de vítima, aqueles sentimentos, né, de ciúmes despropositado, pura e simplesmente porque ela se acha dona, que o marido é posse dela, né? É o que ele está colocando aqui. Ela participou de um trabalho lindo, com vibrações lindas. Através dela foram transmitidos ensinamentos maravilhosos ali para Margarida, né? Para o marido, para o Gabriel. Ela fez parte de um trabalho lindo. E ela se deixa, né, pela invigilância, ela se deixa cair nos braços de irmãozinhos ali, que estão dizendo o que ela quer ouvir, de irmãozinhos trevosos. É isso que o Sidônio está colocando. O Sidônio, né, fez significativo gesto, apontando os malfeitores desencarnados e explicou. Então ele apontou para aqueles dois irmãos, né, ignorantes, e explicou. Estes companheiros retardados procedem com os médiuns à maneira de ladrões, que depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam o dono da casa a tomar-lhes o lugar, compelindo-os, forçando-os a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Quer dizer, é o que eles estão fazendo ali, eles estão assaltando a ela, instigando ela com o marido e colocando para ela que ela ali é mistificadora, que ela ali está mentindo, que é o que ela está dizendo é o pensamento dela, ela não está recebendo influência de espíritos superiores. Por quê? Porque é o que eles querem, fazer com que ela se afaste do trabalho, com que ela se afaste, né, do estudo, do desenvolvimento, porque existe nela toda a possibilidade de ser uma médium de um trabalho muito bonito. Então eles querem cortar ali o trabalho dela pela raiz, enquanto é uma planta tenra, enquanto ela está começando, é mais fácil, né, deles destruírem o trabalho dela. Aproximam-se da mente invigilante, a invigilância é dela, a sintonia com eles é dela, a responsabilidade é dela. Então o que ele coloca aqui, o Sidônio coloca aqui para o André. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e, depois, com sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Eles estão incutindo nela a ideia de que tudo que ela faz está errado e que ela é uma mistificadora. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades
de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. O que o Sidônio está colocando aqui é uma grande verdade. Muitos médiuns deixam de realizar o trabalho que tinham para fazer porque se deixam cair na malha desses irmãozinhos instigantes, né? Haja vista o livro Os Mensageiros. Nós vamos ver vários irmãos ali que se deixaram sucumbir, se deixaram cair nos abismos. Aí o André Luiz pergunta aqui para o Sidônio, né? Mas não há recurso inquiri sensibilizado de afastar semelhantes malfeitores? Sem dúvida, elucidou Sidônio bem-humorado. Em toda parte existe contenção e panaceia, quer dizer, em toda parte existe contenção e porções miraculosas, né? Remediando situações pela violência, né, que é contenção, ou pelo engodo, pelo engano, né, que são essas porções miraculosas, né, as panaceias, quer dizer, o engano, né, prejudiciais, mas na intimidade de nossa tarefa, o que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida? Então, é o que ele está colocando aqui. Em toda parte existe, né, a contenção, quer dizer, por violência, ou o engano, né, a panaceia, que podem remediar as situações. Mas na intimidade, quer dizer, dentro da verdade, né, na nossa tarefa, na tarefa do plano espiritual superior, que é o plano deles, o que será mais aconselhável? Perder o tempo deles espantando mosca? Quer dizer, um trabalho inútil, ou curar a ferida, trabalhar, né, naquele que verdadeiramente tem um problema, porque ela não tem um problema, ela está criando, pela infantilidade dela, problemas aonde não existe, e por invigilância ela está na mão daqueles irmãozinhos instigantes. Sorriu, né, o Sidônio sorriu enigmático, e prosseguiu. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do médium, entre encarnados e desencarnados, deve aproveitar em benditas experiências, e não nos compete subtrair, quer dizer, não nos compete tirar o ensinamento ao aprendiz. Então não cabe a eles tirarem dela a oportunidade de aprender com esta situação que ela mesma criou para ela. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhe lisonjeiam a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Quer dizer, enquanto o trabalhador está achando que só porque ele está trabalhando, só porque ele está estudando, que ele está se dedicando, ou porque ele vai de vez em quando numa casa espírita, ele tem direito à proteção, ele tem direito, não, porque eu uma vez por semana eu me dedico a uma casa espírita coordenada por Bezerra de Menezes, eu dou cesta básica, né? Ele se acha que não, Bezerra de Menezes está a meu serviço, né? Office boy, ele está cuidando, né? Botando tapetes, tapando buracos, né? Botando pétalas de rosa para que eu não pise na lama. São ideias infantis, né? É uma pessoa que acha, porque faz um trabalhinho aqui, outro ali, que é obrigação, porque ajuda um irmão aqui e ali, porque é obrigação, porque doa a cesta básica para quem precisa, que é obrigação, porque estuda para se melhorar, que é obrigação. Ele acha que os benfeitores estão a serviço dele e que ele vai ser protegido de todas as besteiras que ele fizer na vida. Isso não tem o menor sentido, isso é criancice, acreditar em Papai Noel, em Fada Madrinha. Então eu vou repetir o que o Sidônio está colocando aqui, porque infelizmente tem muitos trabalhadores dentro, né, da doutrina espírita que pensam assim, que agem assim. Então o que ele coloca aqui, enquanto um trabalhador da mediunidade
Empresta ouvidos a histórias que lisonjeiam a esfera pessoal. Nossa, como você é bom médium. Nossa, sem você aquele trabalho não existe. Nossa, o teu passe é o melhor passe que tem. As pessoas adoram serem elogiadas, serem lisonjeadas e não prestam atenção, não tomam cuidado, não são vigilantes para não permitir, para fazer com que esses elogios, com que essas situações não inflem o seu ego, não alimentem a sua vaidade. Eles têm que fugir disso, né? Aquele irmãozinho que coloca lá no centro, não, eu sou o passista, né? E ele vem lá do fundo da sessão para a sala do passe, para que todo mundo veja que ele é passista. Hora que precisa recolher um lixo, lavar um banheiro, servir uma água na porta, ou não, eu sou passista, não, eu sou médium. Sou eu que trabalho com a mediunidade, sou eu que faço essa casa existir. Eu vou limpar banheiro, eu vou atender na porta. Infelizmente ainda tem muito trabalhador na casa espírita que se acha e não busca trabalhar, estudar, melhorar para merecer a espiritualidade do bem que trabalham na casa. Vou repetir. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhe lisonjeiam a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Nossa posição, né, a posição do plano espiritual, espíritos elevados como o do Sidônio, né? Nossa posição demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se, porque, depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, quer dizer, não aproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais envolvidos, que tudo fazem inutilmente pelo reerguer, para o reerguer no caminho. O que ele está dizendo aqui? E nós vimos isso também nos missionários da luz. O plano espiritual tenta, o plano espiritual procura ajudar. Nós vamos ver lá no Missionários da Luz que eles estão ali no trabalho espírita ajudando determinados espíritos. E o mentor ali, o Alexandre, ele coloca para o André: nós estamos ajudando e vamos ajudar por 10 semanas, ou seja, cerca de 3 meses, aquele irmão. Depois disso, se ele não se esforçar, se ele não tiver vontade de melhorar, se ele não buscar pelas próprias pernas, né, o caminho da modificação interior, nós o deixamos à própria sorte. E a hora que ele estiver sofrendo, que ele estiver em busca de ajuda de novo, com vontade, nós voltamos a ajudar. É o que ele está colocando aqui. O plano espiritual vai tentar ajudar esse médium, vai tentar ali, de alguma forma, assessorá-lo. Mas se ele não quiser, se ele se mantiver ali buscando, né? Olha, eu sou o melhor, eu sou o máximo, e se não... Quantos médiuns, porque numa determinada reunião não foi chamado, ou na hora do passe, não, por favor, vai entregar água, se sentem ofendidos e saem da casa, vão buscar outra casa que valorizem, né? Ou aquele médium fantástico que ele acha que ele é. E aí a espiritualidade se afasta desses trabalhadores até que eles tomem juízo e voltem para o caminho correto, e aí eles ficam sendo trabalhados, né, através dos irmãozinhos instigantes, porque quando nós estamos sempre servindo alguém, se nós não estamos servindo ao plano espiritual superior, com certeza absoluta estamos servindo ao plano espiritual inferior, mas nós estamos sempre trabalhando, sempre servindo junto a um grupo que nos tem, com quem nós temos sintonia, né? O Emmanuel tem uma frase fantástica: me dizes o que pensas, que eu te direi com quem andas. Esta que é a grande verdade, né, da nossa existência.
Então, eu vou repetir aqui a colocação dele. Nessa posição, demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se, porque depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, quer dizer, depois de estar ali perdendo tempo, o plano espiritual superior se afasta, né? Perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais envolvidos, né? Irmãos mais elevados espiritualmente, que tudo fazem inutilmente para, né, pelo reerguer no caminho. Então cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta, convive com as entidades cujo contato prefere e acorda mais tarde, verificando as horas preciosas que desprezou. Então mais tarde acorda e vê o tempo que perdeu. A esse tempo, o obsessor de Dona Isaura afirmava ali, falante, né? O obsessor já estava ali falando para ela. Palavras do obsessor. Estude a senhora o próprio caso. Consulte cientistas competentes. Leia as últimas novidades. Olha o que ele está colocando para ela. Leia as últimas novidades em psicanálise e não perca sua oportunidade de restauração sob pena de enlouquecer. Os conselhos que ele está dando. Não é? Lógico, né? Ele quer afastá-la. Vai ver as últimas novidades, vai ver as coisas mais modernas que tem para a senhora não enlouquecer. Se afaste, né, desses trabalhadores. E comentava sacrílego, né, profanador. Falo-lhe em nome das esferas superiores na qualidade de amigo fiel. Então, mentiroso, né? O hipócrita ali colocando como ele sendo mentor, como ele sendo um amigo fiel, enganando ela ali, ela se deixando enganar, porque ela está escutando dele o que ela quer ouvir. Nesse momento, Sidônio abeirou-se do grupo e fez-se visível para Dona Isaura, hipnotizada pelos perseguidores. Quer dizer, ele fez-se visível a ela. E a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade, né? Porque ela estava numa vibração baixa, ela registrou a presença dele com dificuldade e exclamou: veja o Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. O verboso obsessor, que de maneira alguma percebia a nossa vizinhança, porque ele estava numa vibração mais baixa, não podia ver nenhum dos dois, em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha, zombou franco. Quer dizer, ele não, o verboso obsessor de que maneira alguma percebia a nossa vizinhança, em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha, zombou franco. Palavras do obsessor. Nada disso. A senhora nada a ver. É por ilusão. Abandone o vício mental para furtar-se a maiores desequilíbrios, né? Para evitar maiores desequilíbrios. Sidônio voltou algo triste e informou sem disfarces, né? O Sidônio se entristeceu e colocou ali para o André, né? Palavras do Sidônio. Desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreender, mas poderemos socorrê-la de outro modo. Em volitação rápida, no que foi seguido por mim, né? Ele saiu volitando ali, né? Voando baixinho. Em volitação rápida, no que foi seguido por mim, encontrou o marido da medianeira numa reunião instrutiva, né? O senhor Silva, numa reunião de aprendizado, junto de vários amigos espirituais, e recomendou-lhe tomar o corpo físico sem perda de tempo, a fim de auxiliar a esposa em dificuldades. O irmão Silva não hesitou. Em breve, regressava à câmara conjugal, reapossando-se do veículo denso. Ele voltou rapidamente para o corpo, né? E entrou, né? Voltou para o corpo, né? O veículo denso. O corpo da senhora ao lado dele arfava em repetidas contorções, acorrentado ao indizível pesadelo. Dócil à influenciação de Sidônio,
né, o marido, né, o senhor Silva, procurou despertá-la, sacudindo-lhe o busto delicadamente. Isaura, em copioso, né, em abundante pranto, retornou ao campo carnal sem detença, quer dizer, ela rapidamente voltou para o corpo, abrindo os olhos assustadiços. Então ele sacudiu ela e ela voltou para o corpo, né, que ela estava ali sob o domínio daqueles obsessores que estavam, né, mantendo ela ali hipnotizada e colocando aquelas ideias dele afastados ali da casa, porque pela proteção espiritual dos trabalhadores ali da casa, dos Sidônios, dos trabalhadores, do mentor, né, dos espíritos que trabalham ali com o senhor Silva, eles não podiam assediá-la na casa. Mas vamos lembrar, ela saiu da casa e ela correu, o Sidônio tentou falar com ela, mas ela não quis falar com o Sidônio. Ela correu ao encontro deles. Ó, como sou infeliz, bradou a angustiada. Estou sozinha, estou sozinha. Ela colocou ali. Sidônio, quase incorporado ao marido, complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente. Então o Sidônio ali, influenciando o senhor Silva, né, ele coloca, né, de uma forma bondosa, de uma forma ali complacente, para que o senhor Silva fale para ela. Lembra-te, querida, de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. Nada disso, retrucou irritada. Então vamos lembrar as influências que esses obsessores fizeram nela, dizendo que era mistificação, que ela estava sendo enganada, né, que ela estava sendo levada ao ridículo, que era uma palhaçada o que estava acontecendo ali na casa dela. Como assim? Tornou ele, né, paciente. Não temos sido tão amparados pela tua própria mediunidade, ou o que o senhor Silva está colocando ali para ela, né? Você é a médium, né? Nós somos amparados pelos espíritos superiores através da sua mediunidade. A resposta dela. Nunca, nunca, protestou a pobre senhora. Tudo é uma farsa. As mensagens que recebo são pura atividade de minha imaginação. Tudo é expressão de mim mesma. Então estamos vendo ali a influência desses obsessores, colocando essas ideias e ela assimilando, já ali acordada, ela assimilando essas ideias que eles passaram para ela quando ela estava em desdobramento. Mas ouve, Isaura, aduziu o esposo sorrindo, jamais foste mentirosa. Então ele ali carinhoso, né? Jamais foste mentirosa. Aí ele coloca, já sei. Caíste nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do terrível ciúme, mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Então ele ali já entendeu tudo, até porque ele está ali influenciado pelo Sidônio. Então o Sidônio colocou ali para ele o que está acontecendo. Ele sabendo que ela é ciumenta, né, dessas crises de ciúmes que tiram o equilíbrio dela, e através do ciúme mesmo, os irmãozinhos instigantes puderam acessá-la, puderam hipnotizá-la, dominá-la, né? Então ele coloca, então já sei, os irmãozinhos instigantes, por causa do ciúme, conseguiram te acessar, conseguiram abalar, né, a sua confiança na espiritualidade e nos trabalhos que estão sendo realizados. Nesse momento, Sidônio voltou-se para mim e lembrou. Né, ele voltou para o André Luiz, né, e lembrou, né, colocou para o André Luiz palavras do Sidônio. Penso, André, que já assististe à fase culminante da lição. Então ele colocou, André, você já aprendeu tudo o que você tinha para aprender. Então você já viu como as coisas acontecem, né? Você já aprendeu a lição. E esta conversa agora seguirá até muito longe, ou seja, eles dois vão conversar bastante, ele vai falar do quanto ele gosta dela, de que ela não tem razão para ter ciúmes, de que tudo que ela está pensando e sentindo é da cabeça dela, é infantilidade. Então ele vai ali se reconciliar com ela, apaziguar, né, aquele coração infantil que está ali dominado pelo ciúme.
Com o milagroso concurso das horas, né? O tempo é milagroso, é o que o Sidônio está colocando. Com o milagroso concurso das horas, pacificaremos a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e invigilante, né? Ela acha que o marido é dela, é exclusivista e invigilante. Não prestou atenção nos sentimentos, nos pensamentos que estava tendo e se deixou dominar por eles e, portanto, caiu nas malhas por sintonia dos irmãozinhos trevosos. Então ele ali vai continuar ajudando o senhor Silva através do tempo, através das horas, né? O tempo conserta tudo, o tempo acerta as coisas. Ele vai ajudar o senhor Silva a ajudá-la a fazer com que ela se tranquilize e modifique as ideias dela, né? Ele, Sidônio, vai ajudar o senhor Silva. Aí o Sidônio coloca para o André Luiz: volta ao teu círculo de trabalho e guarda o ensinamento da tua noite. Você já aprendeu o que você tinha que aprender? Volta para o teu grupo, volta para o teu círculo de trabalho, que é lá, né, com o Gúbio, né, junto à Margarida, na casa da Margarida, trabalhando ali para libertá-la, para ajudar. Profundamente tocado pelo que vira, agradeci e afastei-me. Quer dizer, o André Luiz ficou impressionado com aquele aprendizado, como um médium pode ficar tão vulnerável pela invigilância, né, por não se dedicar ao vigiar e orar, né, como os irmãozinhos instigantes trabalham buscando as brechas. Então ele viu como as coisas ali acontecem e infelizmente isso é muito comum. Todos nós somos pegos nos nossos calcanhares de Aquiles pela nossa invigilância, porque nós saímos do nosso vigiar e orar, porque a gente se deixa levar por pensamentos menos dignos, né? Menos, digamos assim, saudáveis. Então, às vezes, né, aquele irmão, quando a gente vê o Kardec colocando que se conhecerá o espírita pela sua modificação moral, né, pela sua transformação. E aí nós vemos a família, os amigos: ah, mas agora você virou crente, você não fala mais palavrão, você vive estudando, você não come mais carne, né, você não faz mais churrasco, você não acompanha os amigos, você não bebe, você não joga. E ficam instigando para que ele volte a fazer as coisas que ele fazia antes, das quais ele está lutando para se libertar. Então é nessas horas que a gente tem que ter muita força de vontade para manter o nosso equilíbrio, manter a nossa reforma íntima, manter as conquistas já feitas, né? Manter a vontade de se modificar, o trabalho, que nem os alcoólatras anônimos. Um dia por vez, um passinho por vez, mas com vontade, com força. E não permitindo que os nossos irmãozinhos instigantes nos afastem do caminho da mudança, da transformação moral, do aprendizado, do estudo. Vamos continuar estudando e aprendendo nesse livro maravilhoso no próximo capítulo.